aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12 a seguir, diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco, porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis ou também reconheceis, e espero que também até o fim as reconhecereis, como também já em parte reconheceste em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus Cristo. E com essa confiança quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça, e por vós passar a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez ter convosco, e ser guiado por vós a Judeia. E deliberando isso, usei porventura de leviandade? Ou que delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim e não, não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim, não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim, não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, é que nos ungiu é Deus, e que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do seu Espírito Santo em nossos corações. Invoco, pois, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estais em pé. Deus querido, a tua palavra foi lida, Pai, nos ensina através do teu Espírito Santo. Nos ensina mesmo, Senhor, porque precisamos aprender de Ti a cada dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Paulo escreveu nessa segunda carta aos Coríntios, alguns dizem que até a terceira carta, porque uma das cartas se extraviou, não importa, sabemos de uma coisa, Paulo, ele sempre escreveu orientando a igreja. A igreja de Corinto era uma igreja tremenda. A cidade de Corinto era uma das maiores cidades da Grécia, era uma cidade pomposa, mas arrogante. E os cristãos, mesmo convertidos, receberam o dom do Espírito Santo, e eles tinham uma certa arrogância com os dons. Um achava que era melhor que o outro. Aí, em 1 Coríntios, você vai ver Paulo escrevendo exatamente, capítulo 12, 13 e 14, falando sobre isso, sobre o domínio e o controle da ação do Espírito Santo nos cultos e nos dons espirituais. E aqui agora Paulo começa a falar exatamente sobre essa questão, e eu quero focar bem isso aqui no versículo 20, porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, é o que nos ungiu, é Deus. O obreiro, irmãos, o pastor, o líder, ele tem por obrigação orientar o povo de Deus a ter um compromisso com as promessas de Deus. Deus faz promessa, faz, irmão, e Deus não quebra promessa. Quem sempre quebrou promessa foi o povo. Deus nunca quebrou uma aliança, nem uma promessa dele, mas o povo sempre quebrou. Você pega o Velho Testamento, irmãos, eu estou lendo pela 57ª vez a Bíblia Sagrada. Já cheguei no livro de Jeremias. E hoje eu estava lendo de manhã o capítulo 13. Irmãos, eu parei ali e fiquei pensando, falei, Jesus querido,
Como é que é possível aquele povo, né? Olha o que Deus tinha feito por aquele povo. E Jeremias pregando, falando a verdade. E o povo nem aí com o negócio. E Paulo preocupado. Porque uma igreja que tinha tantos dons, tanta coisa boa, mas ao mesmo tempo era uma igreja dissoluta. Uma igreja que é como hoje muitas igrejas. Vai de acordo com o vento. E não é assim, irmãos. Nós temos que ter um padrão de fé, um padrão de conduta. Então, Paulo fala exatamente sobre essa questão aqui. E eu quero comentar com os irmãos algumas promessas fundamentais para a nossa edificação. Porque Deus prometeu e Deus cumpre. O que Deus promete, Ele cumpre. Agora, cabe a nós desfrutarmos dessas promessas de acordo com o querer de Deus. E quando nós lemos Filipenses capítulo 4, versículo 7, é a primeira grande promessa de Deus para nós. Primeira grande promessa de Deus para nós. Filipenses capítulo 4, versículo 7, que diz assim, olha só o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 7. Paulo escrevendo na igreja de Filipe diz assim, olha, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Primeira coisa que Deus promete para nós é paz. Lembra que Jesus sempre saudou os discípulos paz. E quando Ele mandou os 70 discípulos para pregar o Evangelho, Ele mandou, falou assim, ó, quando vocês entrarem numa casa, o que vocês dizem? Paz esteja nessa casa. Se houver um filho da paz, vai receber a paz. Se não houver, a paz vai voltar para vocês. Primeira coisa que Deus promete para nós é paz. Eu sei que Jesus falou em Mateus 28, 20, a grande promessa do cristianismo, que Jesus está conosco todos os dias. Mas para nós cristãos que já somos salvos, Jesus está conosco, Ele nos dá paz. Por que isso, irmãos? Porque paz de Deus é a tranquilidade, é a calma, é o controle emocional no racional da pessoa. Porque se fala muito no racional, no psique, em tantas coisas, mas se a pessoa não tiver o controle do Espírito Santo, a pessoa não vai ter a paz em Cristo, que excede todo entendimento e guarda o coração. Por que muitas pessoas pecam? Porque muitas pessoas ficam perturbadas, angustiadas, amarguradas e tantas coisas mais? Porque não tem a paz de Cristo, a paz de Deus. Porque só Ele dá essa paz, Ele é esse refrigério. Então a paz de Deus é tranquilidade, é calma, é controle emocional. É aquilo que Paulo escrevendo aos Gálatas fala sobre essa questão, os frutos do Espírito Santo, domínio, controle próprio, temperança e tantas coisas mais. É isso que Deus faz para nós. Essa grande promessa de Deus em Cristo, Jesus cumpriu para nós, lá como está escrito Paulo em Filipenses capítulo 4, verso 7. Outra coisa, irmãos, a paz de Deus é a origem divina e não de conhecimento humano. Porque você fala de paz, olha, existe até o tratado de paz, tantas coisas falam de paz. Mas essa paz do cristão é de origem divina, não é humana. Eu não posso explicar para você a paz de uma pessoa. Eu posso ver o aspecto da pessoa, mas eu só vou ver o efeito da paz no controle emocional e racional da pessoa. É aquela pessoa que vai agir de acordo com a situação, com equilíbrio emocional e racional. Então a paz é de origem divina e não humana, não é de conhecimento humano, porque o conhecimento humano, paz é aquela pessoa que muitas vezes é omissa em certas coisas. E nós somos seres humanos e nós temos 4 temperamentos diferentes: sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. O fleumático, por exemplo, ele engana todo mundo que ele é o Senhor da paz, mas na verdade não é isso. O fleumático, quando você pensa que ele está mostrando para você que ele está em paz, ele está tramando alguma coisa para te pegar. O sanguíneo não, já estoura. O colérico só fica nervoso. O melancólico só reclama, né? Ó dia, ó mês, ó ano e assim por diante. Mas a paz de Cristo é diferente. Ela traz razão para você, para equilíbrio emocional e racional.
O mundo está desabando, mas você está crendo num Deus que pode sustentar, que não vai cair na tua cabeça. Essa é a questão. E hoje nós vivemos numa época, irmãos, que os cristãos não têm essa paz. A paz de Deus que excede todo entendimento. Está em Filipenses 4,7. Guarda os vossos corações livres de pecar. Guarda, protege, dá você a direção certa, conduz você no caminho certo. É essa paz que vem de Deus, não é de conhecimento humano não, é de origem divina. Porque no conhecimento humano, paz é serenidade, é tranquilidade. E paz não é isso não. Paz, meu irmão, paz é algo sobrenatural, é algo de Deus. Outra coisa, irmãos, a paz de Deus é quem guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo. Se eu não tenho paz comigo mesmo, se eu não tenho paz com os irmãos, automaticamente, irmãos, eu não vou guardar minha mente em Cristo. Você já dormiu uma noite com um problema difícil para você resolver? No dia seguinte, você não dorme direito. Se você não tiver a paz de Cristo também, você não vai ter o controle emocional para você subsistir às artimanhas desse mundo. Então a paz de Deus é quem guarda nossa mente e nosso coração em Cristo. Quando você tem essa paz de Deus, a sua mente e seu coração está em Cristo, olha, amanhã tem uma conta para pagar. Mas Deus pode me ajudar? Pode. Não é que você vai ser omisso ao seu compromisso, mas você tem uma confiança no Deus que pode suprir a sua necessidade. Por que Paulo fala lá em Filipenses? Em Deus está o querer efetuar. E quando nós temos essa consciência, irmãos, a coisa muda. Nós vamos ter problemas, mas os problemas não vai acabar com a nossa paz. Os problemas não vai acabar com a nossa comunhão com Deus. Os problemas não vai tirar a minha comunhão com Deus de jeito nenhum, irmãos. Por falta de paz, essa paz que traz comunhão com Deus, que traz a sua mente, seu coração em Cristo, as pessoas se afastam da igreja, se afastam do evangelho, se afastam dos irmãos. Quantas vezes você vai dar paz para uma pessoa? Paz, senhor, irmãos. Oi, tudo bem? Por quê, irmãos? O coração e a mente estão longe de Cristo. O coração e a mente não têm a paz de Cristo, que excede o entendimento. E guarda o coração e a mente, não. Nós temos que tomar cuidado, porque a Bíblia nos ensina. E Paulo está ensinando na igreja, irmãos. Essa igreja era a igreja que tinha dons espirituais. Não é brincadeira, não. Então a paz de Deus, irmãos, ela elimina toda ansiedade e toda dúvida. A paz de Deus elimina toda ansiedade e toda dúvida. A pessoa que não tem paz de Deus é ansiosa. Sabe aquela pessoa, irmãos, que não aconteceu nada ainda, mas é na mente dela, a casa vai cair, o carro vai bater, o mundo vai desabar. Isso é ansiedade. Isso é falta de paz de Deus. É falta da paz de Deus que excede todo entendimento e guarda o coração e a mente em Jesus Cristo. Então é esse o problema, irmãos. A paz de Deus elimina toda ansiedade e toda dúvida. Quando você fica ansioso, você fica duvidoso. Você tem dúvida de tudo. Tem gente que tem dúvida até da sua salvação. Porque não tem a paz de Deus que excede entendimento. Será que eu sou salvo mesmo? Irmãos, a coisa mais triste para um pastor é quando chega um abençoado na igreja, vem pregar convidado e faz um apelo. Olha, quem tem dúvida da salvação vem aqui à frente. E crente de 10, 15 anos vai lá para frente. Como isso machuca, irmãos? O que essa pessoa está fazendo na igreja? Não tem equilíbrio emocional e não tem a razão de Deus na sua vida, não tem a paz que excede o entendimento.
não tem equilíbrio emocional, não tem domínio próprio, como diz que é fruto do Espírito Santo, a Bíblia diz isso. Então a paz de Deus elimina toda ansiedade e toda dúvida. Pessoa ansiosa, irmãos, ansiedade por várias coisas. Vivemos numa época, irmãos, que a ansiedade tem sido o mal de muita gente, e gente boa, mas a ansiedade leva a uma depressão terrível. Por que isso? Está faltando, a mente e o coração está focado em Cristo. Ou a Bíblia está errada, mas como eu creio que a Bíblia está certa, então eu creio que a ansiedade e a mente das pessoas está faltando equilíbrio exatamente de Jesus Cristo. Outra coisa, irmãos, a paz de Deus é a união do cristão com Cristo em nosso mundo interior. Vocês lembram que o pastor Juvenal pregou aqui sobre a unidade visceral? Você é o que você come. Aí ele contou aquela ilustração para você entender. O bezerro nasce, ele come leite, depois que ele começa a comer capim, ele cresce, engorda, aí mata o bezerro, vai lá para o seu prato, aquele bife suculento. Ali tem a carne do bezerro, que foi criado e foi gerado por leite, por capim. Você está comendo a carne, mas aquela carne bebeu leite e comeu capim. Unidade visceral exatamente é isso. Lá dentro de você, você tem um espírito, você tem uma alma, você tem um sentimento. Se Jesus não tiver nesses elementos, irmãos, nós estamos passando por problemas sérios. Jesus tem que estar lá dentro. A paz de Deus é essa união do cristão com Cristo no mundo interior. É lá dentro, é você sentindo. Não é alguém dizendo para você, mas é você sentindo, é você ter certeza da sua salvação, da sua comunhão com Deus. É você saber que você é um ser humano, que está aqui na terra, mas que você dobra o seu joelho e Deus está lá no seu trono sentado e vai ouvir a tua oração, ouvir o teu clamor e vai entrar com providência na tua causa, no teu clamor. Se nós não tivermos isso dentro do nosso mundo interior, irmãos, nós vamos orar não acreditando na nossa oração. Quanta gente ora, irmãos, não crendo na oração? Porque lá dentro não existe esse relacionamento entre Deus e o ser humano interior. O que Paulo fala escrevendo aos Efésios, irmãos? Ele fala no capítulo 3, dizendo assim, ó: me coloco de joelho diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para que vos revistais, vocês sejam revestidos com o Espírito do homem interior, revestir com o Espírito Santo no homem interior, lá dentro de nós. É exatamente essa unidade que nós precisamos ter, para termos a consciência, a certeza que somos filhos de Deus e que estamos aqui neste mundo, já desfrutando de uma porção do céu aqui neste mundo. Às vezes tem algumas colocações que são feitas e elas não são bem feitas. Eu sei que morar numa casa boa é bom demais. Eu sei que ter um carro bom é bom demais. Eu sei que ter uma conta bancária boa, recheada, é bom demais. Tudo isso eu sei, irmão, já passei por tudo isso. Mas eu sei de uma coisa: você, lá dentro de você, está bem, você supera qualquer dificuldade. É como aquele hino do nosso cenário para os casais, diz assim, ó: e choupana há prazer. Mesmo na choupana, no casebre, tem prazer, porque existe amor, existe algo lá dentro que supre aquela necessidade. Irmãos, eu nunca esqueço, irmãos, uma irmã que tinha em São João Clínico, há muitos anos já. Nós íamos na época do pastor Elias Tosetti, o pastor Paiva, nós íamos levar a cesta básica para ela, lá na Vila Invernada, lá para aquele lado lá. Você que subia ali, saía da Nhanhamelo, subia o morro lá, pegava o começo ali daquela avenida que vai até a 4ª divisão lá, esqueci o nome daquela avenida lá, Sapupemba.
Tinha uma irmãzinha lá, ela e o esposo, os dois ficaram de cama. Muitos anos, até morrer os dois. E irmãos, a gente ia lá levar a cesta básica para a irmã, e ela falava assim, ela sentava na cama, ou às vezes sentada na cadeira, que a neta dela estava ajudando ela, e ela sentava e falava assim, eu quero fazer uma oração por vocês. Você não saía dali sem uma palavra de Deus para você. Naquela situação. Inclusive um dia eu fui com um abençoado, lá levar uma cesta básica, e ela chegou para ele e falou assim, isso era no sábado, prepara tuas malas, homem, amanhã tu vais viajar. Ele saiu e falou assim, Pedrosa, essa mulher tá delirando. Eu falei, rapaz, se cuida. No dia seguinte, 8 e pouco da manhã, no domingo, escola dominical, lá vem o irmão. O irmão, não vou poder ficar na escola dominical, não, porque eu vou ter que viajar mesmo, que eu recebi um telefonema da Bahia, que, perdi. Aí eu falei, você vai viajar? Você não falou que você não ia, que a irmã estava delirando? Essa intimidade interior, irmãos. Não adianta nós termos os dons, não adianta nós termos, essa pompa de cristão, mas o que Deus requer de uma igreja, nos ensinamentos paulinos, na antropologia pastoral de Paulo, é essa intimidade do ser humano, lá dentro dele, esse relacionamento interno do ser humano com Deus. Como isso faz a diferença neste mundo, irmãos? As aflições desse mundo não vai pegar você, não. De jeito nenhum. Não vai sucumbir você, nem te olhar sua família, não. Mas vamos caminhando. Segundo lugar, irmãos, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Olha o que Paulo fala aqui sobre essa questão também. Capítulo 4, versículo 4, Filipenses. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Deus promete em Cristo uma alegria intensa. Regozijai-vos, digo outra vez regozijai-vos. Por que isso, irmãos? A alegria cristã não depende de circunstância. Lá dentro dele já existe a alegria. Não são circunstâncias. Não são momentos. Para você entender, o que a Bíblia quer nos ensinar é o seguinte, é como o torcedor de time de futebol. O time dele ganha, ele está todo eufórico, né? Foi campeão então, que é bandeira, aquela coisa toda. Perdeu? A mesma coisa é o cristão, se não tiver lá dentro dele, esse agir de Deus. Qualquer adversidade é motivo da pessoa ficar desesperada, desanimada, angustiada. Irmãos, Deus não criou a igreja para sofrer essas consequências. Falta em nós, irmãos, maturidade cristã, porque nesse foco da antropologia pastoral do apóstolo Paulo, ele está tratando exatamente do ser humano como ser humano criado por Deus para um bom relacionamento com Deus. Deus quer uma igreja que tenha um relacionamento com Ele indiretamente, se é através dos dons sobrenaturais, ou se é de dentro da pessoa, porque tem muita gente que não tem os dons manifestos, mas dentro dela existe um tesouro, irmãos, existe esse relacionamento, e como diz aquele hino antigo, eu tenho um tesouro sim, eu tenho um tesouro dentro de mim, e ninguém vai tirar esse tesouro de você, se você tiver. Então, essa alegria é uma alegria que não depende de circunstância, porque está dentro de você, e ninguém vai tirar, o diabo não vai tirar, o adversário da tua alma não vai tirar, os inimigos da tua vida não vai tirar. Por quê? Porque você tem essa alegria lá dentro, mesmo diante das adversidades, das provas, da luta, lá dentro de você existe uma alegria. Você, como diz o diácono Rogério, você está dando risada para o capeta, está rindo dele, porque lá dentro de você tem certeza da vitória.
Você tem certeza da sua conquista. Outra coisa, irmãos, a alegria que Deus nos dá é um relacionamento incontestável e imutável. Não muda nunca. A pessoa que recebe a alegria de Deus, irmãos, é incontestável e imutável, não muda nunca. Ela é uma pessoa alegre, é uma pessoa contente, é uma pessoa feliz. A felicidade, como dizia aquele louvor antigo, não pode ser triste o coração que ama a Cristo, não pode ser triste o coração que ama a Deus, por falta dessa alegria, dessa segurança em Deus, desse relacionamento íntimo com Deus. Hoje, como eu disse, são pessoas tristes, abatidas, desanimadas, angustiadas, amarguradas, tudo isso por quê? Lá dentro dela tem falta de Deus. A falta de Deus. A falta do relacionamento com Deus. Então essa alegria do Senhor é a proteção, irmão, contra os falsos mestres. Quando você tem alegria dentro de você, essa experiência dentro de você, é a proteção contra os falsos mestres. Você vai ouvir uma coisa errada, mas dentro de você tem uma coisa que fala assim, não, eu creio na coisa certa. Porque, irmãos, a igreja de Corinto, ali na Grécia, igreja pomposa, uma cidade próspera, arrogante, estava surgindo ali, sobre a ideologia da filosofia grega, algumas coisas que não estavam de acordo. E eles aceitavam um monte de coisa dentro da igreja. Paulo falou, senhor, que negócio é esse aí? Então, falta exatamente das pessoas a alegria de Deus, que é a proteção contra os falsos mestres, porque estava surgindo muitos falsos mestres naquela época. A pessoa que não tem alegria na salvação, dentro dela não tem essa alegria de Cristo, esse sentimento de Cristo, automaticamente, irmãos, o que ela ouve, ela come. Daí a pouco está empanzinada. Sabe aquela pessoa que sai com dinheiro no bolso, né? Passa em frente a uma lanchonete, aquela coxinha bonita, comeu a coxinha. Aí vê aquele pastel, né? Come o pastel. Você acha que você vai chegar em casa, você vai almoçar, vai jantar? Claro que não. Você deixou de ter uma boa refeição para comer coisa estragada, para comer sua coisa ruim. Mesma coisa a pessoa que ouve de tudo, mas não sabe reter o que é bom. A pessoa simplesmente fica empanzinada. A pessoa sofre as consequências disso. Terceira promessa de Deus para nós salvos, para nós igreja, irmãos. Romanos capítulo 5, versículo 5. Ali Paulo fala exatamente que a esperança, irmãos, a esperança é resultado de uma série de coisas. Você vai encontrar aqui Romanos capítulo 5, versículo 5. Olha o que Paulo fala para nós aí, irmãos. Romanos capítulo 5, versículo 5. Paulo diz assim, olha. Aleluias, glória a Deus. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. O amor de Deus está derramado no seu coração pelo Espírito Santo. Esse derramado aqui, quer dizer, está abundante no seu coração. O amor de Deus, Ele te salvou, te selou com o Espírito Santo, te deu o Espírito Santo. Agora, esse amor está derramado. Ele preencheu as suas necessidades para você ter essa alegria, esse gozo, essa esperança em dias melhores, em coisas melhores, mesmo diante das adversidades. Então, o amor de Deus transborda em nosso coração, como Paulo fala em Romanos 5,8, ele vai falar sobre isso, que o amor de Deus, ele transborda em nosso coração. Romanos 5,8 diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha só, então você vai ver aqui exatamente, o amor de Deus transborda no nosso coração. Eu era pecador, hoje não sou mais, porque eu sou liberto em Cristo, tenho o amor de Cristo na minha vida, e o que eu tenho agora? Eu tenho esse gozo, essa alegria, essa felicidade em viver. Porque estamos vivendo dias, irmão, que tem muitos cristãos que dá aparência que não tem felicidade em viver. O mundo irmãos, o mundo está
mas você é feliz porque você tem Jesus na tua vida, no teu coração. Outra coisa, irmãos, o amor de Deus em nós é a evidência de que nós pertencemos a Ele. Foi derramado por quê? Esse amor de Deus, Deus amou o mundo e deu seu Filho unigênito para quê? Para nos salvar. Então esse amor agora, irmãos, é a prova, a evidência de que nós pertencemos a Deus. Eu tenho certeza que eu pertenço a Deus, tenho certeza que Deus é Deus, mas eu sou filho de Deus. E Paulo vai falar exatamente sobre isso, irmãos. Versículo 10 de Romanos capítulo 5, olha o que Paulo fala, irmãos. Porque se nós, sendo inimigos, somos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E o versículo 11, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. O amor de Deus é a evidência de que nós pertencemos a Ele, certeza, vitória, garantia, eu estou selado, eu estou documentado, a minha salvação ninguém tira das minhas mãos, porque Jesus me deu e eu estou nas mãos dEle, irmãos. Outra coisa, irmãos, a maior prova de um Deus que ama e quer ser amado é o amor dele derramado nos nossos corações. Não fosse vós que me amaste a mim, mas eu amei a vós outros. Deus nos ama, nos salva para nós amarmos a Ele. Agora, como falta amor do cristão para com Deus, irmãos? De que maneira eu expresso o meu amor para com Deus? No evangelicalismo da mídia é você dando dinheiro. Não, não é isso não. É você dando o seu culto a Ele. O que Deus quer é isso. Hebreus 13:15. Sacrifício de louvor que sai dos nossos lábios, adoração. Irmãos, será que nós, irmãos, será que uma pessoa que tem amor de Deus no coração dela, cultuar a Deus uma vez por semana é suficiente? A não ser, tem casos e casos, é diferente, trabalha, não pode é outra coisa. Mas a pessoa ficar em casa sem televisão e deixar de cultuar a Deus? Para com isso. Para com isso. Falta amor para a sua salvação e amor para com Deus. Esse amor de Deus não foi derramado não, isso está caindo de conta a gota. Vamos tomar muito cuidado com isso. Outra promessa de Deus para nós cristãos, irmãos, está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 13. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Vamos lá para Colossenses capítulo 2, versículo 13, que Paulo nos ensina bastante aqui, irmãos. Colossenses 2, 13, Paulo diz assim, olha só, maravilha, hein? E quando vós estáveis mortos dos vossos pecados, nas circuncisões da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. O que eu aprendo aqui, irmãos? Essa promessa de Deus que fundamenta a nossa edificação em Cristo. Primeira coisa que eu vejo aqui, Deus promete perdoar todos os nossos pecados, perdoou. Aos mortos em pecado, Deus perdoa e dá nova vida. Paulo escreveu nos Efésios capítulo 2, fala assim, estando vós mortos, vós tendo pecado, Cristo vos vivificou. Você era um morto vivo, agora é uma pessoa viva em Cristo, viva em Deus, tem vida e vida com Deus. Então aos mortos em pecado, Deus perdoa e dá nova vida. Aos que estão amarrados pelo pecado e o mundo, Deus perdoa e liberta. Paulo usa esses argumentos para mostrar para as igrejas o seguinte, olha, vocês sem Deus, vocês estavam mortos, perdidos, condenados, mas agora em Cristo, vocês foram libertos do pecado, Deus perdoou o vosso pecado, vocês estão libertos do mundo, vocês têm que ter prazer em cultuar o Senhor. Porque quando você pega Colossenses capítulo 1, versículo 1 e 2, olha o que Paulo fala, irmãos. Presta atenção nisso, irmãos. Olha o que Paulo fala. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aos santos e irmãos fiéis em Cristo. Quem são os santos? É você, que foi lavado e remido pelo sangue de Cristo. Santificação é o primeiro ato posicional que Deus faz em nós para sermos salvos.
Aos santos e amados fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós da parte de Deus Pai, do nosso Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. O que eu aprendo com isso, irmãos? Aos prisioneiros da carne e ao diabo, Deus liberta, curando, transformando, muda a mente, coração, muda tudo. Eu contei aqui a experiência que eu tive com a pessoa, que depois que ela se converteu, eu falei assim: Pedrosa, por que você não falou para mim que ser crente era bom desse jeito? Eu falei: rapaz, como eu vou explicar para você? Você que tinha que passar por essa experiência. A pessoa, lá dentro dela, irmão, surge um outro mundo. A pessoa vive nesse mundo, mas não convive com esse mundo. O mundo dela é diferente. Sabe aquela pessoa que você vai conversar com ela e ela está num outro mundo, num outro padrão? Quando você convive com este mundo, irmão, irmão, o mínimo que vai sair da sua boca é uma palavrinha, não é um palavrão, não, é uma palavrinha, né? Porque lá dentro de você, o que Jesus falou sobre isso, irmãos? A boca fala do quê? Do que o coração está cheio, irmãos. Se estiver cheio de Deus, cheio da palavra, do domínio de Deus, da ação de Deus, vai sair coisa boa. Se não tiver, meu irmão, como diz a rapaziada, o bicho vai pegar. Irmãos, isso são ensinamentos para nós cristãos. Mas pastor, domingo à noite, irmãos, é para nós aprendermos a palavra de Deus, para nós termos dentro de nós, sabe, irmãos, um suplemento, que eu gosto muito de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 20, quando Paulo fala para o jovem Timóteo assim: Timóteo, guarda bem o depósito que a ti foi confiado. Olha, guarda bem o depósito que a ti foi confiado. Você, dentro de você tem um depósito. Porque Paulo começa escrevendo lá, falando exatamente sobre a mãe dele, a avó dele, que era cristã, que ensinaria nos caminhos do Senhor. Depois Paulo adotou ele, ensinou ele. Então esse depósito tem que ficar na nossa mente, no nosso coração. Se nós não tivermos um depósito na nossa mente, no nosso coração, vai ter que ser preenchido por uma outra coisa. E você conhece aquele provérbio caipira, mas verdadeiro? Mente vazia. Mente vazia, meu irmão, vai ser oficina, mas não é de Deus, não. Só Deus para ter misericórdia. Outra coisa, irmãos, Deus nos dá vida juntamente com Ele. Essa vida que juntamente com Ele é o que Paulo nos ensina aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 13. Outra promessa que Deus nos fundamenta para a nossa fé, nossa edificação, irmãos, e Deus promete santificar em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Olha o que Paulo fala aqui, irmãos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Olha o que Paulo nos ensina aqui, nessa questão das promessas fundamentais de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, você que é crente, santificado, na posição de Deus chamou você, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Bom, o que Deus promete para nós, irmãos, segundo esse ensinamento do apóstolo Paulo? Vamos ver aqui. Em primeiro lugar, irmão, santificar significa tornar santo, ser separado do pecado e ser usado por Deus. Uma pessoa que é santificada, separado, ele é separado para o uso de Deus. Então eu vivo no mundo, mas o mundo não pode me usar. E nem eu vou usar o mundo, porque quem vai me usar é Deus. Deus é que vai me usar. Então todos quantos foram salvos em Cristo, são santificados em Cristo. Essa é a santificação posicional e não santificação contínua exigida. A santificação posicional, Deus faz a regeneração. Agora a santificação cotidiana é quando eu me abstenho da convivência com o mundo para conviver com Deus. Lá dentro de mim, essa satisfação, este gosto, essa alegria. Irmãos,
Quantas vezes, irmãos, quantas vezes, trabalhava das 22 às 6, e sabe, eu sou meio radical nessa questão de jejum. Para mim, eu comigo mesmo. Chegava na firma, né, e teve um dia que aquele não esqueço nunca. Aí, o pessoal, vamos jantar, Pedrosa? Eu falei, não, vou jantar não, vou jantar não. Não vou jantar não. Aí o pessoal foi jantar, aí o rapaz foi comer, ele pediu para o cozinheiro, trouxe um pesado de lasanha, eles faziam uma lasanha crocante, mas pensa numa lasanha que aquele cozinheiro fazia. Falei, rapaz, muito obrigado. Pedrosa, você vai fazer desaforo comigo? Falei, rapaz, você não entende, mas eu não posso comer, eu não quero comer não. Aí um outro irmão lá, meio irmão, né, desviado, ele está jejuando, esses crentes são assim mesmo, esses crentes radicais assim mesmo. Aí ele falou assim, então tá bom, tá certo. Ele entendeu. Depois eu conversei com ele, falei assim, não, é que eu fiz um voto com Deus e tal. E eu não esqueço nunca isso. Quando ele mostrou aquela lasanha, deu a vontade de dar uma mordida naquele pedaço de lasanha. Irmãos, quem que não fica com vontade? Mas você tem que ter equilíbrio. Você tem que ter o seu emocional, não pode controlar a sua razão. A sua razão tem que ser controlada pelo seu emocional, e o seu emocional, a sua razão, tem que ser controlada por Cristo. Eu vou jejuar só de Coca-Cola, ou de chocolate. Amém, jejua se você quiser. Não, vou jejuar de Coca-Cola, de chocolate, de café, de tudo. Ué. Irmãos, é você e Deus, é você e Deus. Ninguém vai interferir no seu culto a Deus, é você e Deus. Irmãos, nós temos que ter esse equilíbrio, essa razão no nosso ser. Então, quando a gente olha essa questão, irmãos, quando fomos salvos por Cristo, santificados por Cristo, Cristo nos libertou para quê? Para sermos de uso exclusivo dele. Sereis meus amigos se fizer o que vos mando. O que Jesus mandou fazer? Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Hoje nós vivemos no avesso, né? Acrescenta, depois eu busco. Não, irmãos. Eu mostrei para os irmãos aqui nessa semana, nós estávamos um dia que foi na quinta-feira, né? Sobre a oração de Salomão. Por que Deus recebeu os holocaustos de Salomão e respondeu a oração de Salomão? Primeiro, orou. Não é isso? Aí ofereceu o holocausto, jejum, o que aconteceu? Fogo, consumiu o holocausto e o sacrifício dele. Depois que veio a glória. Hoje se pede a glória de Deus, se pede fogo sem oração. Não tem condições, irmãos. Deus não vai inverter, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Deus não vai inverter, não. Deus permanece fiel à sua santa e bendita palavra. Todos quantos foram salvos e santificados estão separados para Cristo. Essa santificação é a postura do novo homem diante de um Deus santo. Quando Deus chamou Israel, lá em Êxodo capítulo 19, você vai entender bem isso. E semeeis para mim peculiar tesouro, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E o que nós somos hoje? 1 Pedro, capítulo 2, Pedro fala sobre isso. Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, de propriedade exclusiva de Deus, para apresentar a Deus o quê? Sacrifícios a Deus, agradáveis a Deus. Estão salvos, santificados, separados para Cristo, para ter uma vida com Cristo, um relacionamento com Cristo, vivendo com Cristo, mostrando a diferença da vida com Cristo e da vida sem Cristo. Teve uma semana teológica lá no Betel, na década de 90, e um missionário da África, que sempre vinha naquela época, alguns missionários da África, ele dizia assim, olha, se os cristãos tivessem a mesma paixão que o muçulmano tem por Maomé, se os cristãos tivessem a mesma paixão por Cristo, a mesma paixão que os muçulmanos têm por Maomé, o cristianismo seria expandido na terra em 2 meses. Porque eles têm uma paixão tão tremenda por ela. Você vê, o cara coloca um monte de bomba lá, vai se explode, a moça, a menina, aquela coisa. É paixão por aquele Maomé. Você já pensou se nós cristãos
tivesse, por exemplo, a paixão do corintiano, que já sai de casa cantando, vai Corinthians, e vai aquela coisa toda. Você já pensou em sair de casa dando glória a Deus, aleluia, ô Jesus, maravilhoso, hoje o culto vai ser bom, vai pegar fogo. Você já pensou se tivesse essa paixão? Ai, irmão, não, pastor, isso aí é, como é que chama? Isso aí é fanatismo religioso. Não, não é fanatismo, não é paixão, irmãos, paixão. Você tem paixão, sentimento, é minha alma, está no espírito, está dentro de você. É você expressando aquilo que você sente, aquilo que você tem para dar para Deus. E Deus que conhece o nosso interior, Ele sabe o que está dentro de cada um de nós, quando nós viemos ao culto. Então a santificação é a postura do novo homem diante de um Deus santo. Deus agora esse relacionamento com esse pecador que foi santificado e agora está desfrutando das promessas de Deus em favor da sua vida. Nesse relacionamento da antropologia pastoral de Paulo, entre o homem e o ser humano. Outra coisa, uma santificação, é a justiça do sacrifício de Cristo atribuída ao homem. Aqui na igreja de Corinto, deixa bem claro isso aqui. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. O Senhor da igreja de Corinto e o Senhor da sua vida e da minha vida. Irmãos, esse pequeno adendo aqui, essa pequena mensagem sobre a antropologia pastoral do apóstolo Paulo, é para nós aprendermos uma coisa, irmãos. Dentro de nós é que domina a nossa vida. Se dentro de você tiver um desejo de você fazer alguma coisa, você já teve o desejo de comer alguma coisa? E quando você vê aquilo na sua frente, se você não tiver equilíbrio, você come até sentir mal. A mesma coisa é o cristão. Quem lembra do pipoca aqui em São João Clímaco? Acho que ninguém lembra aqui de pipoca, né? Pipoquinha é da época do pastor Paiva. O Rodolfo se converteu, ele era do Heliópolis, mas ele era daquela turma. E ele se converteu, mas teve um encontro com Cristo realmente. Era pipoca, a moçada que apelidou ele com zombaria. Porque começava o culto, irmã Cida, lembra? Começava o culto, ele começava lá, glória, glória, daí a pouco ele estava pulando. Mas era coisa linda de ver. Era coisa tremenda, rapaz, coisa tremenda. E todo domingo de manhã, aquela minha filha que era pequenininha, pastor Paiva, Sandra, os dois filhos dele, e o Pipoquinha, a gente tinha oração, e era para toda a igreja, mas ninguém ia, só ia nós, aquele grupinho. Depois começou a ir algumas pessoas a mais, mas chegava 8h15, 8h30, nós 8 horas estava lá. Era começar a orar, a Pipoquinha começava. Aí chegou um domingo, Pipoquinha, irmão João, presbítero, eu preciso falar com o senhor, irmão. Eu falar que eu não quero falar com o pastor, não, irmão. Sabe o que é, irmão? Eu vou sair da igreja, mas eu não vou saindo com mágoa de ninguém, não, irmãos. Eu estou tão feliz, irmãos, sabe por quê? Eu vou sair porque eu não quero escandalizar meus irmãos. Porque ele ia cantar com a mocidade, no meio do hino, Pipoquinha já entrava no mistério, já, sabe? E tinham as pessoas que, ao invés de entender, incentivar, tentava boicotar o coitado do rapaz. Foi para um outro ministério, foi para Deus é Amor. É um obreiro tremendo lá hoje. Irmãos, dentro daquela pessoa existia uma paixão, existia algo lá que ele não podia controlar, irmãos. Ah, pastor, mas o espírito profeta está sujeito ao profeta. O teu espírito está sujeito a você, mas o Espírito Santo não está sujeito, não. O Espírito Santo também não é espírito de confusão, não. Mas você sair do normal, eu já saí, e não foi uma vez só, não. Oi, irmãos, que negócio é esse? Porque lá dentro de você tem essa paixão e de repente explode aquilo lá de dentro, meu irmão.
você parte para um outro mundo. E quando nesse momento que você está, nesse momento de oração, muitas vezes, em comunhão com Deus, aí chega aquele irmão abençoado, ô irmão, no seu ombro, rapaz, que você cai na realidade, você olha bem para a pessoa e fala assim, tá bom, você me tirou do campo dos sonhos, vai. Porque você está num outro mundo, você está numa outra atmosfera, você está completamente num outro ambiente, que é um ambiente de gozo e de alegria, de satisfação e de esperança que Deus tem para mim e para a tua vida. Essas riquezas do Evangelho, irmãos, é como o saudoso mestre Dr. Lloyd Jones dizia, as insondáveis riquezas de Cristo, que Deus tem para mim e para a tua vida. Amém, irmãos? Na obra executada por Cristo na cruz do Calvário, eu tenho só direito, só vitória. Mas na obra de Cristo, veja bem, determinada por nós, eu tenho os deveres, a obrigação. Cristo garantiu a vitória, mas também nos deixou modelos e exemplo para procurarmos viver uma vida com Deus. Que Deus venha fluir. Lembra aquele louvor antigo? Fluirá como rio, como nuvem cairá, como orvalho dos céus. Exatamente, vai fluir dentro de você. Que Deus venha fluir do seu interior, exatamente como Jesus falou em João capítulo 7. Aquele que cresce nele, do seu interior, fluiriam rios de águas vivas que saltariam para a vida. Amém? Fluirá como rio, como a chuva cairá, como a alva do céu, o Senhor levantará. E a glória do Senhor toda a terra cobrirá, quando o Espírito de Deus chega. Quando o Espírito de Deus chega, e a glória do Senhor toda a terra cobrirá, quando o Espírito de Deus chega. Senhor Deus e Pai, ó Deus Santo e Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Teu Espírito Santo flua do nosso interior, trazendo gozo, alegria e vitória, trazendo satisfação intensa, Senhor, prazer de viver uma vida neste mundo, mas uma vida de comunhão com o Senhor, meu Pai, e comunhão com o Senhor, meu Deus, vida abundante neste mundo, Pai Santo, meu Deus poderoso e Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Conforte os corações desanimados, conforte os corações que estão estremecidos, Senhor, por essa pandemia, Pai. Que o Senhor venha fazer algo novo na vida da Tua igreja e na vida dos Teus filhos, Pai Santo e Pai Celestial. Repreenda, Senhor, toda a fúria do adversário, toda a seta do mal, todo embaraço seja repreendido e traga gozo, alegria na alma e no coração da Tua igreja, para que eles possam viver, ó Pai, uma vida, Pai, querida, abençoada neste mundo, com satisfação em Te servir e em Te adorar. Pai Santo, Pai Celestial, dá-nos uma semana de bênção, uma semana de vitória, de alegria e gozo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo e Pai Celestial, derrama da Tua graça e derrama da Tua unção sobre nossas vidas, sobre nossos lares, sobre nossas famílias, Pai.
Converta, Pai querido, a que estou afastado, traga de volta, meu Pai, e que o Senhor abra as portas de desempregado, cura o enfermo e liberte o cativo, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Levante suas mãos para os céus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, as divinas consolações do Espírito Santo sejam conosco hoje para todos sempre. Todos digam: se Deus é por nós, irmãos. Se Deus é por nós, irmãos. O grito dos vencedores. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ide em paz de Deus, mas convosco.